Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com o seu programa Teologia Viva e mais este episódio para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nesta temporada, estudando sobre os 10 mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias. E você é o nosso convidado especial para juntos, nesta oportunidade, crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Queridos irmãos, estamos dando sequência a esta série de meditações e que estamos estudando sobre os 10 mandamentos. E hoje estaremos estudando sobre o primeiro e segundo mandamento, a exclusividade e a singularidade de Deus. E, para iniciarmos esta reflexão, quero lhe convidar a tomar posse da sua Bíblia nesse instante e lermos juntos o texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 4, onde estaremos fundamentados nesta passagem, meditando neste momento. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Retomando a série de meditações sobre os 10 mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias, neste episódio estaremos refletindo sobre os 2 primeiros dos 10 mandamentos e, sobretudo, destacando seus princípios espirituais para a igreja hoje. Queremos destacar, portanto, o primeiro mandamento, que nos diz, conforme Êxodo 20, versículo de número 3, não terás outros deuses. O primeiro mandamento da lei, além de anunciar o monoteísmo, que é a crença na existência de um único Deus verdadeiro, proíbe terminantemente a idolatria e o politeísmo. E queremos aqui mencionar, lembrar a definição do que é idolatria. A idolatria pode ser definida como culto prestado a ídolos. Teologicamente, ainda pode ser entendido como sendo considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou mesmo objeto. Amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus, conforme o pastor Claudionor Correia de Andrade em seu dicionário teológico. Essa palavra idolatria vem do grego eidolon, que significa ídolo, e latreuen, que quer dizer adorar. Esse termo refere-se à adoração ou veneração a ídolos ou imagens, quando usado em seu sentido primário. No entanto, o doutor Norman Champlin, em seu dicionário de Bíblia, Teologia e Filosofia, ele destaca que a palavra idolatria, em um sentido mais lato, pode indicar a veneração ou a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição, etc., que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. E daí já podemos destacar o perigo e o engano da idolatria. Quando os israelitas saíram do Egito com destino a Canaã, Deus lhe deu a lei, como nós já vimos no episódio anterior, Êxodo capítulo 20, que lhes advertia claramente para que não aprendessem as práticas idólatras dos povos cananeus. Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 4, que é o texto que estamos meditando, e você pode também ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 5 e também o 25. Após a conquista da terra prometida, os hebreus expulsaram, ou seja, não expulsaram completamente os pagãos, como Deus havia ordenado. Isto pode ser visto em Juízes capítulo 2, versículos 1 a 3. Isto se tornou um laço para eles, pois aderiram facilmente ao culto idólatra, e foi uma das razões pelas quais vários momentos da história daquela nação eles enfrentaram declínio espiritual. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal explica que uma das razões para essa inclinação do povo de Israel para a idolatria
é porque frequentemente muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa em seus cultos, tendo para isso prostitutas espirituais. Essa prática, ou seja, a prostituição cultual, sem dúvida atraía o povo de Israel. Por isso, muitas vezes o povo de Israel deixou de servir e adorar ao único Deus verdadeiro, o que é chamado de monoteísmo, e passou a prestar culto a outros deuses, o que é chamado de politeísmo, como pode-se ver em várias referências bíblicas que o querido irmão, a querida irmã pode estar tomando nota para ler e aprofundar o estudo que estamos aqui fazendo nesta oportunidade. Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 18, 2 Reis, capítulo 17, versículos do 7, também ao versículo de número 23. Por intermédio dos salmistas e profetas, o Senhor Deus não apenas condenou as práticas idólatras, mas também demonstrou que os ídolos são vãos e inúteis, que não podem garantir a Israel, ou não poderia garantir a Israel, o que eles almejavam. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos que nele confiam. Salmo 115, versos 4 ao verso de número 8. E você pode também tomar nota de outros textos em que a idolatria é combatida diretamente, não só pelos salmistas, como os profetas de Deus, conforme Isaías capítulo 44, versículos 9 a 20, e também Jeremias capítulo 10, versículos 3 a 5. Quando nós analisamos esse contexto de idolatria, existem algumas formas de idolatria, principalmente em nossos dias. Encontramos formas variadas e queremos aqui destacar as mais comuns que, por certo, você deve ter visto ou ouvido a respeito de alguma delas. A primeira é a angelolatria, é a adoração aos seres angelicais. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo condenou esta prática idolátrica. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Os anjos, diga-se de passagem, são criaturas de Deus, são enviados por Deus para servir aos santos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E são nossos conservos, Apocalipse 22, versículo 9. Por isso, não devem ser objetos de adoração, conforme está em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 10. Uma outra forma de idolatria é o que é chamado, denominado de autolatria. Ou seja, a palavra autolatria é formada por dois vocábulos gregos, autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer a adoração. Logo, já fica claro que autolatria significa a adoração a si próprio. Esse tipo de idolatria também é conhecida como egolatria. Encontramos alguns exemplos que nós encontramos na Bíblia, tais como, neste contexto, o próprio Lúcifer, Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19, e Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Quem não lembra do clássico exemplo do Antigo Testamento, o rei Nabucodonosor? Isso está em Daniel, tanto no capítulo 4, como também encontramos referência no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. A avareza é uma outra forma de idolatria. A Bíblia ensina a propósito claramente que a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro, é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. O Senhor Jesus ensinou que ninguém podia servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza, Mateus 6, 24. E o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e os que querem ser ricos caem em muitas tentações e concupiscência. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Por isso, o cristão pode até ser rico, não tem pecado nisso, e possuir muitos bens. Deus pode fazer isso também, mas jamais deve amar o dinheiro e a riqueza. Uma outra forma de idolatria muito comum é a zoolatria, é a adoração a animais, o que também é condenado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Êxodo capítulo 32, versículos do 1 ao 18 e Romanos capítulo 1, versículo 23. Este tipo de idolatria pode ocorrer de duas formas.
A primeira, a adoração a animais, como se eles fossem reencarnações ou manifestações de divindades, como ocorre em alguns países, em especial na Índia, onde até mesmo a vaca, o macaco, o elefante e outros animais são reverenciados e venerados como divindades ali. E segundo, entre aqueles que, apesar de não prestarem cultos aos animais, os têm em grande estima a ponto de tratá-los como se fossem seres humanos, que é um extremo também muito perigoso. A mariolatria, que é muito conhecida, também é uma outra forma de idolatria, é a adoração a Maria. Ela é venerada como sendo mediadora, advogada, intercessora, mãe de Deus, sempre virgem, além de outros títulos que são adicionados à figura de Maria, distorcida do que a Bíblia de fato apresenta. Mas a Bíblia declara que só existe um mediador entre Deus e os homens, e Paulo disse Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E um apenas advogado junto ao Pai, que é o próprio Senhor Jesus, disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1. Somente ele foi concebido sem pecado e jamais pecou, é o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 15, de modo que precisamos ter cuidado quanto ao engano da idolatria. À luz do Novo Testamento, a idolatria à luz do Novo Testamento. Vejamos o que o Novo Testamento nos diz. Se a idolatria era combatida com rigor no Antigo Testamento, não foi diferente no Novo. O Senhor Jesus, a propósito, condenou o amor à riqueza, o que já vimos, através da sua palavra, que é uma forma de idolatria, Mateus 6, 24. E também trouxe o apóstolo a recomendação, ali no Concílio de Jerusalém, condenou severamente a adoração a ídolos. Atos capítulo 15, versículo 28 a 29, no primeiro concílio de Jerusalém, onde estavam as colunas da igreja, as lideranças da igreja, e estavam ali combatendo de forma ferrenha a idolatria. Os apóstolos combateram veementemente o envolvimento dos cristãos com essa prática pagã. Paulo, por exemplo, exortou aos cristãos de Corinto a fugirem da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. E também condenou a avareza, que também é uma forma de idolatria. Colossenses 3 e 5. O apóstolo Pedro e também João também condenaram as práticas idólatras. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3 e 1 de João, capítulo 5, versículo de número 21. Sendo assim, fica claro que a palavra de Deus proíbe terminantemente a adoração a outros deuses. Este mandamento foi ordenado não apenas no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, mas em toda a Bíblia, como nós já vimos. Por isso, o mandamento divino permanece de pé: não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 7. Mas, no início deste programa, informamos que estaríamos meditando sobre os 2 primeiros mandamentos dos 10. Já vimos algo a respeito do primeiro mandamento, mas também queremos destacar o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Este segundo mandamento do Decálogo é tão parecido com o primeiro que parece, não é? A uma leitura assim superficial, constituir uma extensão dele. A propósito, levando algumas pessoas a considerarem-no parte do primeiro. No primeiro episódio, nós fizemos menção a respeito disso. Na tradição protestante, esse versículo é considerado um prólogo ao Decálogo. Ainda no judaísmo, as orientações acerca de não terás outros deuses, versículo de número 3, e não farás para ti imagem de escultura, versículos 4 ao 6, são considerados um único mandamento e juntas constituem o segundo mandamento. Não obstante a forma de divisão, temos aqui uma descrição da natureza de Deus e do modo como ele deve ser adorado. Mas uma vez há um rompimento claro com os deuses e o estilo de culto no Egito. O presente mandamento, além de proibir veementemente a criação e o uso de imagens esculpidas com o objeto de adoração, de maneira mais essencial, é um lembrete de que Deus é espírito, que não deve ser concebido à imagem do homem ou de qualquer outra criatura. Este importante mandamento traz consigo 3 importantes verdades que merecem ser destacadas e nós queremos compartilhar com você.
Se você quiser, você pode anotar. O primeiro é que Deus não admite ser representado por nenhuma imagem. Todas as vezes em que os patriarcas ou mesmo Moisés falaram face a face com Deus, nem por uma vez deram qualquer pista daquilo que viram ou de sua aparência. Isso está revelado nas Escrituras. Ter acesso a uma imagem de Deus sugere, de certa forma, que ele pode ser controlado e manipulado. É a inferência que se faz. Talvez a melhor definição de idolatria pertença a Agostinho de Hipona, que assim se expressou a respeito dela. Idolatria é adorar algo que deve ser usado ou usar algo que deve ser adorado. O fato de Deus se apresentar ao povo na coluna de nuvem e de fogo demonstra claramente a intenção de não aparecer nenhuma forma que pudesse ser reproduzida. Isso pode ser visto em Êxodo, capítulo 13, versículo de número 21. Moisés deixa bem claro isso quando ele diz o seguinte: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 12. A adoração, segundo a Bíblia, requer que seja espiritual, adequado à natureza de Deus, sem qualquer imaginação carnal ou representações externas da glória de Deus. É o que está registrado em João, capítulo 4, versículo 23 e também versículo 24, e Filipenses, capítulo 3, versículo de número 3. As partes do culto divino são oração, louvor, pregação da palavra e administração das ordenanças estabelecidas, como a Santa Ceia. Isso deve ser observado tal como foram entregues, ou seja, sem qualquer adição, corrupção e alteração deles. Isso fica claro ao lermos Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. Mas uma segunda consideração a fazer, tome nota, é que Deus não é a criação, Ele é o Criador. Isso fica claro também quando lemos Êxodo 20, versículo 4, a parte B. O registro do livro do Êxodo, quando lemos lá no capítulo 32, nos mostra que com menos de 40 dias depois de haver prometido solenemente que guardariam a lei, os israelitas quebraram a aliança com o Senhor. Enquanto Moisés estava no monte, o povo israelita cansou-se de esperar ser líder e pediu a Arão que lhe fizesse uma representação visível da divindade. Nesta ocasião, manifestou-se a tendência idólatra do coração humano, que não se contenta com um Deus invisível, quer ter sempre um Deus a quem se possa ver e apalpar. Israel queria servir a Deus por meio de uma imagem, e a fez provavelmente na forma do deus egípcio, que era a representação de um boi chamado Apis. Não se sabe se Israel queria prestar culto ao deus egípcio ou meramente representar o Senhor em forma de um bezerro. Todavia, em Êxodo 32, versículos 4 e 5, vemos uma clara indicação que a segunda afirmativa é a mais coerente. A Bíblia nos mostra que Deus é incriado. Nós já vimos isto aqui. Isaías 43, versículo 13. A propósito, o primeiro versículo da Bíblia já mostra Deus já aparecendo. Ele não foi criado, Ele é o Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele é autoexistente. Com nada pode também ser comparado. Isaías capítulo 40, versículos 18 ao 23. E terceiro, é bom destacarmos que Ele é transcendente, ou seja, está acima da criação. Por Ele ser o Criador, Ele está acima da sua criatura. Isso fica claro em Atos capítulo 17, versículo 24 ao 29. Uma outra observação, não menos importante, é que Deus exige exclusividade. Lembra do tema do episódio de hoje? A exclusividade e a singularidade de Deus é o que fica claro nesses mandamentos, no primeiro e no segundo. O motivo que nos deve ou levar a obedecer a esta ordem são tomadas a partir de Deus, que, sendo zeloso, não dá sua glória a nenhum outro, nem o seu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo de número 8. A expressão zeloso na relação do homem com Deus é visto
mas positiva, como um ato de promoção de Deus e sua glória contra substitutos. Logo, o Senhor é um Deus zeloso, não no sentido de que tem inveja de outros deuses, pois sabe que todos os outros deuses são fruto da imaginação e não existem de fato. A palavra zeloso expressa seu amor por seu povo, pois deseja que é melhor para eles. Assim como os pais são zelosos para com seus filhos, os cônjuges para com seus companheiros, Deus também é zeloso com aqueles a quem ama e não tolera qualquer concorrência. Zacarias capítulo 1, versículo 14 e também capítulo 8, versículo de número 2. Nas Escrituras, a idolatria equivale à prostituição e ao adultério, para vermos o quanto a Bíblia trata de forma direta a respeito disso. Deus deseja e merece o amor exclusivo de seu povo. É o que fica claro quando lemos Êxodo 34, versículo 14 e também Deuteronômio 4 e 24. Sua punição é severa contra os que fazem tais coisas, castigando até mesmo a posteridade deles, que trilhará os seus passos. Mas o amor e a misericórdia serão para com aqueles que observam os seus preceitos. Isaías 42, versículo 8, Deuteronômio capítulo 32, versículo 21 e primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. Concluímos destacando que confessar ou crer que existe um Deus não é suficiente. É preciso crer e adorar de forma correta. A proibição no segundo mandamento de não fazer imagem de escultura não só reprova a idolatria e o politeísmo, como também outras formas de crença em Deus que não se coadunam com o que a sua palavra nos revela, que é a nossa única regra de fé e prática. De modo que, diante desses princípios, fica claro de que a idolatria, seja ela das suas formas mais variadas, principalmente hoje, na atualidade, alguém pode até dizer: mas eu não adoro nenhum tipo de imagem, eu não tenho nenhuma representação de Deus de forma física, mas pode estar incorrendo em algum outro tipo de idolatria, como nós já mencionamos aqui. E isso é tão perigoso como qualquer outro tipo de idolatria. Dessa forma, nós queremos lhe convidar para seguirmos juntos estudando a preciosa palavra de Deus. Seguiremos estudando sobre os 10 mandamentos e os princípios deles para os nossos dias, trazendo sempre esta aplicação para a realidade odierna, como crentes salvos em Jesus e pertencentes à dispensação da graça. Vamos continuar juntos estudando a palavra de Deus. E você pode ser um canal de Deus para abençoar outras vidas também, não é? Compartilhando esse conteúdo do Teologia Viva com seus amigos e familiares. Aproveite, passe na nossa playlist e acesse todos os nossos conteúdos no canal da Rede Brasil, também no YouTube. Aproveite, curta, comente, ative o sininho para receber as notificações, para estar atualizado com a grade de programação da nossa igreja. Inscreva-se no canal, que é o Rede Brasil Oficial. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Teologia Viva.